Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Hoje falamos do novo mundo dos materiais à base de fibras, na partilha de ideias entre a comunidade científica e empresarial. Na segunda parte do nosso programa, seguimos à descoberta do universo com uma investigação sobre o fenómeno de explosão das estrelas. Noutras análises, vamos ainda debater o papel das universidades na cultura da criatividade, inovação e empreendedorismo. Mas para já falamos de materiais à base de fibras e com aplicações avançadas, por exemplo, na área da medicina. São meus convidados Raul Fangueiro, coordenador do projeto Fibronemics e professores da Universidade do Minho, e Catarina Guise, também da Universidade do Minho, a quem agradeço a presença no Mentes que Brilham. Dr. Raul Fangueiro, começando por este projeto, por falar um pouco deste projeto, visa divulgar conteúdos sobre os desenvolvimentos na área dos materiais à base de fibras. O que é que podemos dizer mais? Portanto, trata-se de um projeto Ciência Viva e, portanto, como o nome indica, Ciência Viva, portanto, interessa-nos levar a ciência à sociedade, ou seja, tirar a ciência dos laboratórios da universidade e levá-la, divulgá-la na sociedade e dessa forma também integrar todos os agentes que estão envolvidos na aplicação destes materiais e dessa forma podermos criar inovação, criar novos produtos, criar valor a partir desse conhecimento que está dentro normalmente das universidades e que muitas vezes não sai para o exterior, e este projeto tem também essa função de levar esse conhecimento e de transformá-lo também em valor, que é aquilo que é importante. E quando falamos de fibras, falamos da aplicação destes materiais nas mais diversas áreas. Hoje, especificamente, eu pedi-lhe para me falar numa primeira parte em relação à medicina, que foi um aspecto que me chamou a atenção. Já iremos indústria, transportes, construção civil, mas no aspecto da medicina, por exemplo. Pronto, realmente aquilo que tem ocorrido nos últimos anos tem sido uma revolução neste tipo de materiais, noutros também, mas no das fibras em particular, portanto tem ocorrido uma revolução extraordinária. Portanto, e estes materiais tornaram-se inteligentes, tornaram-se interativos, tornaram-se capazes de se transformar, de ter determinadas formas e passado algum tempo terem uma forma diferente, e isso começou a torná-los atrativos para várias áreas e uma delas sem dúvida que é a área da medicina. Aí, portanto, encontram aplicações muito interessantes, quer sejam dispositivos muito simples, como uma bata cirúrgica, por exemplo, de um médico, que é feita normalmente com base nas fibras, ou, por exemplo, na substituição de uma artéria no interior do nosso corpo. As pessoas normalmente não têm esta ideia, mas, portanto, estas próteses vasculares são feitas com base em materiais à base de fibras. E esses materiais à base de fibras, essas próteses, por exemplo, podem ainda ser mais avançadas e tornar-se inteligentes, ou seja, as fibras terem a capacidade de monitorizar o fluxo sanguíneo, por exemplo, ou a pressão que é exercida sobre essa artéria. Portanto, isso pode-se fazer a partir de fibras que são capazes de monitorizar, de medir deslocamentos, de medir deformações. Portanto, isso atualmente é possível até a partir de nanotecnologia, a utilização desse tipo de tecnologia avançadas. Portanto, estamos a falar de aplicações muito simples, em que se calhar o desempenho não é tão espetacular como nós esperávamos, como por exemplo na bata do médico, mas estamos a falar de outros materiais que são muito mais avançados e certamente aquele que vamos falar também com a Catarina da parte cerebral é também uma das aplicações futuras dos materiais à base de fibras na medicina. Estamos a falar, por exemplo, de materiais na área, por exemplo, da fisioterapia, materiais que têm a capacidade de aquecer, de libertar em calor, de dissipar em calor e dessa forma poderem ajudar a tratar determinadas situações na área muscular, de extensões musculares, todos esses tipos de aplicações. Portanto, há uma panóplia enorme de aplicações na área médica destes materiais à base de fibras, tendo em conta essa capacidade que eles têm de interagirem, de medirem, de mudarem a sua forma e de serem também biocompatíveis, obviamente que é importantíssimo neste caso da aplicação na área médica. Já iremos ao exemplo das fibras, neste caso em relação a um projeto de investigação relacionado com o cérebro, já iremos. Queria só conhecer ainda um pouco mais, por exemplo, noutras áreas onde as fibras podem ser aplicadas, já as falou, houve outro exemplo que me chamou a atenção
atenção os pneus tecnologicamente sofisticados ou ferramentas de proteção e sobrevivência militar, apenas porque são assuntos que não costumamos divulgar tanto. Sim, normalmente as pessoas não têm ideia que, por exemplo, na área dos transportes, um pneu, a parte que reforça e que garante a estabilidade do pneu, é precisamente uma carcaça de fibras que garante a resistência daquele compósito que é a borracha reforçada por essas fibras. Portanto, há fibras que são utilizadas para reforçar e que se orientam dentro daquela matriz que é a borracha e garantem a segurança quando nós estamos a conduzir um automóvel e temos o pneu, portanto, em contacto com a estrada. Portanto, isso é uma das aplicações, uma aplicação já muito normal das fibras nesse domínio, mas é algo que normalmente as pessoas, o cidadão comum, não tem essa noção. Também na parte da proteção pessoal, portanto, as fibras aí desempenham um papel fundamental, quer na proteção contra o fogo, na proteção balística. Um colete à prova de bala é feito com fibras de aramida normalmente, e que tem uma grande capacidade de absorver energia quando há impacto de uma bala, por exemplo. Os nossos militares, quando estão em teatro de operações, em teatro de guerra, usam coletes à prova de bala que são feitos à base de fibras. Normalmente as pessoas têm a ideia que são placas metálicas que lá estão, mas não, são fibras, são camadas de fibras que são sobrepostas e que garantem que haja a proteção do soldado. No caso dos bombeiros, também os fatos de contrafogo são feitos também com base em fibras e, portanto, garantem que também no teatro de operações de um bombeiro ele possa estar protegido relativamente àquele agente agressivo que é normalmente o fogo, ou o calor intenso, ou a temperatura elevada. Também na resistência ao corte, quando os bombeiros têm que cortar veículos para poderem aceder a pessoas que estão no interior encarceradas, normalmente há elementos cortantes que estão em contacto com o seu vestuário, neste caso. Também aí as fibras anticorte têm um papel importantíssimo. Portanto, há toda uma panóplia de situações, na proteção pessoal principalmente, onde as fibras têm um papel fundamental, também pelas suas características de grande resistência mecânica, de resistência contra o fogo, resistência contra altas temperaturas. Portanto, aí é uma das áreas que eu diria de excelência da aplicação das fibras. Começámos a nossa conversa, no fundo, a falar da passagem destas ideias das universidades para as empresas e o conhecimento, digamos, da sociedade. Quem é que compra estas investigações? No sentido, será que a indústria têxtil ou este mundo das fibras acaba por revolucionar, por exemplo, nestes últimos casos, já iremos ao caso da medicina, que é diferente, mas nestes casos a indústria têxtil também está preparada para esta revolução, por assim dizer, no fundo? Não só a indústria têxtil, como outros setores também, porque como nós vemos, os campos de aplicações das fibras são muito alargados, são vastos, e portanto eu diria que são materiais um pouco transversais, que ao fim e ao cabo acabam por atravessar muitos setores de atividade. E dessa forma, acho que tem havido nos últimos anos uma abertura muito grande por parte das empresas para adquirirem, entre aspas, portanto, para estarem abertas a este tipo de tecnologias oferecidas por este mundo das fibras. E nesse âmbito, nós também dentro da Universidade, no nosso grupo de investigação, e eu penso que nesta altura nós temos cerca de 20 e tal projetos de investigação com empresas, o que quer dizer que realmente há uma frequência muito grande. Claro. E, portanto, e é uma investigação muito orientada para produto, para criar valor em produto, para resolver também problemas de cidadãos comuns, da sociedade, de um médico que tem que estar em contacto com o sangue e que o pode contaminar, de um bombeiro que está em contacto com o fogo, de um militar que está num teatro de operações e que necessita do que o fato... Para as empresas, para os industriais, talvez haja aqui, se calhar, um interesse maior, porque à partida são produtos com retorno, por assim dizer, têm uma aplicação prática e que à partida vendável, por assim dizer. Sim, porque se acrescenta valor a partir da ciência e tecnologia. Exatamente. Não é? E isso é muito importante, nós podermos, e principalmente as empresas, poderem rentabilizar toda essa ciência e tecnologia, todo esse conhecimento no mercado e poderem acrescentar valor aos seus produtos. E da parte dos investigadores também, se calhar, ultrapassar aquela barreira que por vezes acontece dos industriais ou dos empresários não quererem investir, digamos, em projetos que têm dúvidas, que à partida
tenham viabilidade. Eu penso que quando se trabalha, da universidade, quando se trabalha com as empresas, a investigação tem que ser muito orientada, não é? Temos que abandonar um pouco aquela investigação fundamental, que está muitas vezes ligada às universidades, centrada aos laboratórios, mas que muitas vezes também não resulta em grandes avanços resulta em avanços para a ciência, mas sob o ponto de vista de mercado e da resolução de problemas da sociedade muitas vezes não resulta em grande coisa e, portanto, temos que ser muito orientados, muito pragmáticos nesta relação com o meio e com as empresas, no sentido de fazer investigação que realmente vá de encontro às suas necessidades e que esse conhecimento seja aplicado em produtos que realmente possam ser vendáveis e que possam trazer retorno. Isso é muito importante. Doutora Catarina Guise, eu tinha vários exemplos de investigações, escolhi o seu porque me parece realmente bastante interessante. Falamos de um exemplo de fibras ao serviço da medicina para conhecermos um modelo cerebral com base em fibras. Exatamente. Como é que é isto? Basicamente, este modelo cerebral com base em fibras está relacionado com uma nova técnica de imagem do cérebro, então, e essa técnica de imagem permite uma maior resolução do que as técnicas atuais, como por exemplo a ressonância. A técnica de imagem permite uma maior resolução do que as técnicas atuais, como por exemplo a ressonância magnética e o TAC. E então, todas as técnicas de imagem precisam de um modelo que as valide. E este modelo cerebral terá, então, essa função. Então, utilizam-se as fibras, e serão fibras ocas, de forma a que se aproximem o mais aproximado possível aos axónios que nós temos, não é? Os axónios do homem. Eu fiz uma pesquisa e li que o axónio é a parte do neurónio responsável pela condução dos impulsos elétricos. De que forma é que atua, então, aqui diretamente esta investigação? Nesta parte que ajuda? Dos impulsos elétricos não é que esteja diretamente relacionada, porque basicamente a ideia é, então, o controle de qualidade e validação da técnica. Nós vamos ter um modelo físico no final, de uma parte, de uma área do cérebro, e então não é preciso que em si a fibra permita esse impulso. Ela serve basicamente como validação mesmo e controle de qualidade em si da imagem. Fala de uma parte do cérebro. Esta investigação é direcionada para diferentes partes do cérebro ou tentam investigar, digamos, módulo a módulo? Exato, porque o cérebro está dividido em várias áreas, não é? Então a validação vai-se aplicar, para já a ideia é fazer área a área. Depois, talvez no futuro, será simular em si o cérebro na sua totalidade. Chama-me uma atenção também outro aspecto nesta investigação, é feito em parceria com uma universidade dos Estados Unidos americana. Porquê? Qual é a vossa parte, digamos, e qual é a parte da Eles têm americana? a parte neurológica, não é? A parte mesmo em si ligada, então, ao estudo do cérebro, da anatomia do cérebro. A nossa parte é a parte das fibras, dos materiais fibrosos. Esta investigação, já percebemos a ideia central, mas pode também ser visto, este projeto pode ser também visto como um modelo para perceber as lesões cerebrais? Exato, porque no caso, por exemplo, dos traumatismos crânioencefálicos, eles basicamente a nível mundial, por ano, existem mais ou menos 50 milhões de pessoas que têm traumatismos crânioencefálicos. E esses traumatismos provocam lesões nos axónios. Havendo então uma técnica que tenha uma maior resolução, conseguirá detectar com uma maior precisão então o local da lesão nos axónios. E em si então fazer com que ajude ao paciente. Muito bem, os meus parabéns pela investigação, parece-me pessoalmente bastante interessante. Voltando a falar do projeto Fibernamics, tem sede na Universidade do Minho, acaba por projetar também a investigação que é feita na região norte. Eu não digo só na cidade de Guimarães, mas no fundo também o papel dos centros de investigação ou da ciência feita na região norte, inclusive é porque tem divulgação em vários países da Europa e até colaboradores na Colômbia, no Brasil e na Índia. Sim, é uma forma de passarmos o que fazemos. Um dos objetivos iniciais era que o projeto, embora sediado na Universidade do Minho, não fosse um projeto de divulgação apenas da investigação da Universidade do Minho. E por isso o projeto envolve uma série de parceiros, não só nacionais. Temos universidades em Lisboa, em Coimbra, no Porto, portanto, que estão envolvidas no projeto, mas também estão envolvidas universidades da América Latina, dos Estados Unidos, neste caso também. E, portanto, o projeto, como nós dizemos na nossa página da internet, é o ponto de encontro de todos aqueles que se interessam por estes materiais à base de fibras. Portanto, independentemente de estarem na universidade ou não, independentemente de serem técnicos conhecedores das fibras, podem ser apenas utilizadores
inovadores, podem ser apenas curiosos, porque nos interessa criar ao fim e ao cabo este melting pot, onde vão surgindo ideias de materiais à base de fibras. E por isso também, portanto, a partir destas ideias vão surgindo novos projetos, e por isso se calhar é que estamos a levar a cabo simultaneamente tantos projetos e em tantas áreas diferentes, porque realmente esta interação entre estes agentes todos promove a criação de ideias, promove a geração de conhecimento também. E promove também, ou incentiva também, por exemplo, traz contributo para a economia local, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Não só diretamente a partir dos projetos de investigação que levamos a cabo, porque na realidade quando desenvolvemos um produto novo, quando com uma empresa registramos uma patente e essa empresa pode registrar uma marca de um novo produto que seja inovador, certamente que estamos a criar aí uma mais-valia para a economia local, mas também por via da formação, por via da geração do conhecimento, da transmissão do conhecimento para os vários agentes, de mostrar o que é possível fazer com base nestes materiais, e que muitas vezes nós pensamos que para criar produtos inovadores temos que inventar novamente a roda quando não é necessário. Muitas vezes usamos a mesma tecnologia, processando materiais diferentes, conseguimos dessa forma criar facilmente produtos com valor acrescentado e produtos diferenciadores, e portanto tudo isso contribui obviamente não só para a economia local, mas também para a economia nacional. Obviamente tem um papel bastante importante, mas é importante frisar o conhecimento que nós temos cá em Portugal sobre estes materiais e sobre estas aplicações. Eu devo dizer, por exemplo, neste projeto do cérebro, o colega que é o Walt Schneider da Universidade de Pittsburgh, que é um dos maiores especialistas nesta área das neurociências, e procurou em todo o mundo grupos de investigação com conhecimento suficiente para serem envolvidos no projeto deles. E, portanto, encontrou-nos a nós aqui em Portugal, e, portanto, com conhecimento na área das fibras para aplicar nesta técnica que ele está a desenvolver e que a Catarina muito bem está a levar a cabo. Mas, portanto, isso demonstra o conhecimento que temos cá e que muitas vezes não valorizamos. E, portanto, este projeto também tenta trazer as coisas para cima e mostrar que realmente somos capazes e que temos cá jovens tão interessantes como a Catarina e outros também da equipa, e portanto mostrar que somos capazes de fazer coisas muito interessantes. E esperemos que eles continuem a ter lugar em Portugal e não tenham que fugir. Digo isso bastantes vezes. Agradeço aos dois a presença no Mentes que Brilham, estas explicações e este novo mundo fantástico do conhecimento. Quanto a nós, tempo agora de conhecermos também uma outra investigação. Falamos de uma investigação sobre o desenvolvimento